reverência, temor e tremor. Capítulo 4 de Efésios, a partir do versículo 17. Vamos enfatizar a partir do versículo 24. Diz assim: isso, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida de Deus, da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregam à libertinagem para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Mas não fostes assim que vocês aprenderam de Cristo. Não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo desejos enganosos e a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, por causa de tudo isso, você vai se revestir da nova natureza de Jesus Cristo. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Amém? Dura esse discurso, né? Vamos lá, é isso que Deus tem para nós. Diante desse texto, eu quero propor para os irmãos que a santidade da igreja se caracteriza pela renovação da nossa mente, conforme nós vimos no domingo passado, e se manifesta de forma prática. Vamos repetir todos juntos essa frase? A santidade da igreja se caracteriza pela renovação da mente e se manifesta de forma prática. Muito bem, então se caracteriza pela renovação da mente, nós já vimos no domingo passado e hoje nós vamos falar da vida prática. Como é que essa santidade se manifesta ou deve se manifestar no dia a dia? Não é? Santidade prática da igreja não significa você viver em êxtase, achando que está no quinto céu ou em qualquer outro lugar, ou enfim, numa situação de emoção contínua diante de Deus. Não, santidade prática significa você viver como Cristo viveu, como aprendeu de Cristo no dia a dia. Daí o título, santidade prática da igreja. E é isso que nós vamos ver hoje. Como eu disse no domingo passado, Paulo escreveu já do capítulos 1 até o 3 sobre a natureza da igreja, e ele diz que dos judeus e dos não-judeus, Deus fez uma nova sociedade, a igreja. E essa igreja precisa ter unidade na diversidade dos dons espirituais e que precisa ser santa, precisa crescer em santificação. E agora aqui ele coloca o ideal de Deus para que nós, como membros do corpo de Cristo, possamos e devamos viver para agradar a Deus e para sermos sal e luz do mundo, conforme Jesus ensinou. E um ponto primeiro que ele diz: deixando a mentira, que cada um de vocês fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. A mentira tem se tornado a rotina na nossa sociedade atual. Então, o anormal não é você mentir, o anormal hoje é você falar a verdade, não é? Então Paulo diz aqui e exorta: olha, vocês são parte do corpo de Cristo, vocês são parte da igreja, são membros uns dos outros, portanto abandonem a mentira e falem a verdade uns com os outros. 1 Coríntios capítulo 12, Paulo vai falar extensivamente sobre a igreja como corpo de Cristo e como ter unidade do corpo, porque somos membros uns dos outros. Então o que eu falo não diz respeito somente a mim, mas diz respeito aos outros, principalmente. Então, abandonar a mentira e falar a verdade.
A verdade tem que sempre ser dita e tem que ser uma prática na nossa vida diária. Não é a mentira que tem que ser a prática, é a verdade. E a mentira tem que ser a exceção. E quando mentimos e pecamos quando mentimos, mentira é pecado, viu? Embora não se diga mais isso, mas a Bíblia diz: mentira é pecado. Viram os adolescentes? Mentira é pecado. Viram? Né? Então fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E como membros do corpo de Cristo, precisamos viver em santidade. Santidade prática. Então, o primeiro aspecto que Paulo fala aqui é de deixar a mentira e falar a verdade uns com os outros, porque somos membros uns dos outros. Em Romanos, Paulo vai falar isso também, capítulo 12. Coincidentemente, Romanos capítulo 12, 1 Coríntios também, capítulo 12, onde ele vai falar da igreja como corpo de Cristo e como precisamos falar a verdade uns com os outros, porque somos corpo de Cristo. E depois, no versículo 26, o famoso irai-vos e não pequeis. Provavelmente a tradução que vocês têm aí nas suas mãos diz assim: a minha tradução fala: fiquem irados e não pequem, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. O que Paulo está dizendo aqui? Irai-vos e não pequeis. O sentimento é legítimo, porque nós somos seres humanos. Quem não ficou irado essa semana? Alguém ficou irado essa semana? Provavelmente, né? Ficaram, né? São humanos como eu. Todos nós temos sentimentos positivos e negativos. E a ira é um sentimento negativo. Paulo não está dizendo: não fiquem irados nunca. Irai-vos, mas não pequem. O sentimento é legítimo, o pecado não. Então eu até posso ficar irado, mas devo tomar cuidado e contar 1000 de ré, como diz a minha esposa, para que você não peque, para que eu não peque quando estou irado. Porque a tendência, quando nós abrimos a boca, quando estamos irados, é de falar o quê? Coisas boas? Claro que não. Né? Então, irai-vos e não pequeis. O pecado, não é legítimo. Não pequeis. Então, a ideia de não se põe o sol sobre a vossa ira é o novo dia judaico. No dia ia até o sol se pôr. Então, ele está usando essa expressão para dizer: olha, não deixe para resolver a sua ira amanhã. Resolva hoje, até o sol se pôr. Até porque, se for 5h30 da tarde, vai ter meia hora para resolver o seu problema de ira. Se for de manhã cedo, tem o dia inteiro. Mas a ideia é: não deixe isso acumulado dentro de você. Resolva o quanto antes. Não fique com raiva o dia todo. Irar-se e não pecar. Por quê? Porque a ira, o sentimento negativo acolhido dentro de nós, faz mal espiritualmente, emocionalmente e muitas vezes fisicamente. Fisicamente. Eu coloquei aí: adoece a alma e adoece o corpo. E principalmente, diz o texto de Hebreus capítulo 12, versículo 15, prejudica os relacionamentos, notadamente os relacionamentos em casa. Não é? Quando a gente fica irado, cada um de vocês sabe a dificuldade que tem com a ira, com a sua ira e com a ira do outro que está perto de você. E por isso que Jesus ensina, e a Bíblia toda do Novo Testamento vai falar de amar o teu próximo. O próximo é quem está próximo mesmo. O distante é fácil de amar, né? Eu já citei aqui, vou falar de novo: minha família mora no Rio Grande do Sul. É fácil amar meus irmãos lá. Mas quando o teu próximo é que é mais difícil. E é aqui nesse sentido que eu estou dizendo que a ira acumulada dentro do coração, da mente, na verdade, ela adolece o corpo e a alma e prejudica os relacionamentos. Hebreus 12,15 diz que não. Vamos ler esse texto que é muito interessante. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus. Olha só, para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Deixar a raiz de amargura brotar, brotando cause perturbação, e por meio dela as pessoas ao meu redor vão ficar prejudicadas. Quem já não foi prejudicado aqui alguma vez por causa da ira do outro? Outra pessoa fica irada e a vítima sou eu. Então, prejudica os relacionamentos. Tiago 1, 19 e 20, todo homem, o homem é ser humano, antropos do grego, todo homem esteja pronto para ouvir. Por isso que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca só. Tardio para falar e tardio para
se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Aliás, se tem alguma coisa que a gente faz quando está irado, é não ser justo. Né? A gente acusa o outro. Isso não é justo. A nossa ira não produz a justiça de Deus. A justiça de Deus quem produz é o Espírito Santo morando no nosso coração. Então seja tardio para ser irado e prontos para ouvir. Quando a Bíblia fala lá em Tiago que é tardios para falar e tardios para ser irado, a expressão do grego tem a ideia daquele ímpeto que você tem, que eu tenho, que o ser humano tem, para falar e para ser irado. Quando vê, já está falando. Eu lembro que quando eu era seminarista, um professor de ética, ele chegava na sala de aula e naquela época era retroprojetor, né? Ele colocava uma tela no retroprojetor e uma figurinha de um cérebro e um botãozinho lá. Ele disse, antes de falar, ligue o cérebro. Tardio para falar e tardio para ser irado. Antes de falar, ligue o cérebro. Pense bem antes de falar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. E existe uma linha muito tênue entre a ira justa e a ira injusta. Deus fica irado? Sim, Deus fica irado com o nosso pecado. Só que a ira de Deus é justa. A nossa ira é justa? A maioria das vezes não. Por isso que eu disse que é uma linha tênue. Às vezes a gente fica irado e a gente tem que ficar irado, por exemplo, contra o pecado, né? Então a gente tem que ficar indignado com o pecado, notadamente com o meu pecado, né? Mas a gente fica irado com o pecado dos outros, né? Mas por isso a linha tênue. E o versículo 27 é muito interessante, porque ele diz, e nem deis lugar ao diabo. Porque, coloquei, pessoa zangada é um prato cheio para o diabo tirar proveito. Não é assim? O diabo vai usar, e não tenha dúvida que ele usa a gente quando está irado também, a gente, nós cristãos. Nós, como eu já disse aqui, vou repetir, nós não cremos na possessão do demoníaco do cristão, porque Deus habita na nossa mente, no nosso coração, e Deus é luz, e o diabo é trevas, não habita no mesmo lugar. Aqui se estiver tudo apagado, acende uma luzinha, aparece, não é assim? Então, mas nós cremos não na possessão, mas na opressão demoníaca. E quando nós estamos irados e guardamos aquela ira dentro de nós vamos ficando oprimidos. Já sentiu isso? Você vai ficando se sentindo mal. Chega no final do dia, às 18 horas, não se põe o sol sobre a vazaia, você já não aguenta mais você mesmo. Porque ficar brigando dentro, a gente fala o coração, mas é mente, né? Fica brigando dentro da sua mente aquele sentimento negativo. Então, não deis lugar ao diabo. Não fique com raiva o dia todo. Conserte logo isso. Se for com você mesmo, perdoe-se. A gente tem que aprender a perdoar a si mesmo, né? A perdoar a si mesmo, para não dar lugar ao diabo. Aqui Paulo, Efésios 6:11, né? Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E o diabo, vou te dizer, ele vai querer te dar rasteiro, notadamente quando você estiver com raiva. Ele vai puxar o seu tapete. Então não fique com raiva o dia todo. Tiago 4,7 diz que nós precisamos resistir ao diabo e ele... Mas se você não resistir, ele vai acabar ficando aí, te perturbar. Pedro, 1 Pedro 5,8, aqui. Diabo, vosso adversário, está ao vosso redor, rugindo como um leão querendo nos tragar. Não menospreze a atitude do diabo. Nós somos protegidos pelo poder de Deus, como a menina dos olhos de Deus, mas não deixe lugar ao diabo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Nós somos de Deus e Deus nos protege, mas se nós dermos lugar, o diabo vem e dá rasteira na gente. Então não fique irado o dia todo para não dar lugar ao diabo, porque ele vai se aproveitar da sua ira para estragar a sua vida e a vida de quem está perto de você, do seu próximo, né? Então não tenha nenhuma raiz de amargura que brotando venha perturbar o seu próximo. Vamos lá, continuando. Não furtar, versículo 28, né? Aquele que roubava não roube mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não furtar, mas trabalhar para ganhar o seu pão. E não só isso, nós trabalhamos muitas vezes, ganhamos o nosso pão de cada dia e acumulamos lá na caderneta de poupança, né? Não sou contra você fazer uma reserva e ter o seu equilíbrio financeiro, notadamente num país inseguro como o nosso, não é isso que eu estou dizendo.
Mas Paulo está dizendo aqui que nós precisamos trabalhar e fazer com as próprias mãos o que é bom para quê? Para que tenham que repartir com o necessitado. Então eu trabalho para me sustentar, notadamente nessa nossa sociedade capitalista. Precisamos trabalhar e trabalhar duro para nos sustentar, mas para ter com que ajudar o necessitado. É por isso que Deus nos dá saúde para trabalharmos. Hein? Então, quando você vai fazer as suas compras, você pode lembrar de alguém necessitado e comprar alguma coisa para essa pessoa necessitada também. Não precisa ser uma cesta básica completa, mas você conhece alguém necessitado, compra alguma coisa para essa pessoa. Porque é para isso que você trabalha, para ter que acudir o necessitado. Ou seja, prática da justiça social. Você percebe como a igreja precisa fazer parte da nossa sociedade de uma maneira santa e prática. Cuidar-nos dos outros, né? Notadamente os que são da família da fé. Paulo diz isso em Gálatas, se não me engano, não anotei esse texto. E a prática de boas obras. Paulo diz aqui que nós fomos salvos para as boas obras. Capítulo 2, versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Boas obras não salvam, mas nós somos salvos pela fé, pela graça de Deus mediante a fé, para a prática de boas obras, para a prática da justiça social. É para isso que nós somos salvos, para a prática das boas novas. Então trabalhe e se lembre do necessitado, sempre, notadamente quando vai fazer compras. Versículo 29 e 30. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. Viram os adolescentes? Os adultos? Os idosos? Não saia da vossa boca nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não usar a boca para o mal, mas para o bem. Quando usamos a nossa língua para o mal, nós prejudicamos os nossos relacionamentos e entristecemos o Espírito Santo de Deus. Não entristeçam o Espírito, diz a Bíblia, diz o versículo 30. Como é que nós entristecemos o Espírito? Quando saem da nossa boca palavras sujas. A tradução antiga fala torpes, a sua fala torpe? Torpe. Palavras sujas. Então, antes de falar, liga o cérebro. Porque quando nós usamos mal a nossa língua, nós prejudicamos o nosso próximo. Então, olhem como o salmista orava no Salmo 141, versículo 3. Põe guarda, Senhor, na minha boca. Põe guarda, Senhor, na minha boca, para que eu não fale palavras sujas. E se você acostumou a falar palavrão, aí você ora objetivamente: Senhor, põe guarda na minha boca para eu não dizer tal palavra. Porque é muito fácil nós nos contaminar pelo ambiente que nos cerca, né? Então, eu lembro quando eu era jovem e estava prestando serviço militar, o pessoal dizia que chegou um sargento novo lá e dizia assim: aquele sargento lá, de 10 palavras que ele fala, 11 é um palavrão. Vou dizer um palavrão aqui por respeito. Acostumou a falar palavrão. E às vezes no ambiente que nós trabalhamos, todo mundo fala palavrão e você vai na onda. Não deixe que sua boca fale palavras sujas. É você que tem que influenciar os outros, e não os outros influenciar você. Tomara que você tenha tido ou tenha experiência que eu já tive. Não vamos falar palavrão porque eu vi isso aqui. Porque ele sabe, você é salvo, você é luz, você faz a diferença. Aliás, você tem que fazer a diferença. Então põe guarda. Eu botei um monte de textos aí, se você quiser ler, você pode ler. Capítulo 13 de Tiago é o capítulo da língua. Um pequeno órgão que põe a perder toda a existência humana, diz Tiago. E o Provérbios 10, 13 eu fiz questão de colocar aí para nós, da Bíblia na linguagem de hoje, para nós memorizarmos. Vamos repetir juntos? Vamos lá, todos juntos? Quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. Amém? Amém. Que o Espírito Santo faça vivo esse texto na sua mente. Escreve, põe na porta da geladeira, no espelho do banheiro.
Então, Eclesiastes fala, então sejam poucas as suas palavras. Mas nós fazemos o inverso do que ele orientou a Samuel, né? Dizendo para Samuel, diz Samuel, fala que o teu servo ouve. Nós fazemos o contrário, ouve que o teu servo fala. E desandamos a falar. Fala que o teu servo ouve. Quanto mais nós falamos, mais perto estamos de pecado. Então vamos lá. Versículos 31 e 32 ainda. Vamos adiante. Não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Não ser maldoso ou amargo, mas bondosos e amorosos. Já que viu uma pessoa amarga? Era bom? Né? Pessoa amarga, tudo é negativo, tudo é palavrão. Não ser maldoso ou amargo, mas bondosos e amorosos. A amargura está aqui de novo. Então a amargura, o espírito amargurado e ressentido que se recusa a se reconciliar. Nós sabemos que perdão é um processo. Se você não sabe, está sabendo hoje. O reconhecimento que eu tenho que pedir perdão é um ato imediato. Mas o perdão vai acontecendo dentro de mim num processo. Então eu tenho que estar num processo de perdão. Então eu lembro de um pouco tempo atrás da minha vida, eu tive que perdoar de uma forma muito intensa alguém que me fez muito mal lá na Baixada Santista onde eu orava. Então eu saía para caminhar e ia orando e dizendo, Senhor, me ajuda a perdoar fulano, Senhor, me ajuda a perdoar fulano. Trabalhar na minha mente, é um processo, levou alguns meses. Mas um dia eu saí para caminhar e comecei a minha oração, meu coração está leve, minha mente está leve, né? Consegui perdoar, já consigo ver ele de novo, estou preciso apertar a mão dele, abraçá-lo e etc. É um processo. Mas se eu me recuso, eu fico com uma mente ressentida, um espírito amargurado, que se recusa a se reconciliar. É esse tipo de amargura que Paulo está falando aqui. Se recusar a perdoar. E às vezes a perdoar a si mesmo. Precisamos perdoar a nós mesmos. Depois ele fala de indignação na minha tradução. Algumas traduções traz cólera. É aquela fúria apaixonada. Sabe o que é paixão? A fúria apaixonada é aquilo que você não tem controle, né? Por isso que a paixão é diferente de amor, viu, adolescentes? Aprendam isso. Ficar apaixonado não significa que ama. Aprender a amar. A paixão é cega, não é como dizer no mundo, o amor é cego. Não, a paixão é cega. A paixão não enxerga. O amor tem olhos para ver. A paixão, aqui, essa fúria apaixonada é a cólera, ou a indignação que Paulo fala aqui. Então não seja maldoso ou amargo, mas bondosos e amorosos. Não abrigue a ira no seu coração, como nós já falamos. Aquela hostilidade firmada, sombria, né? Aquela hostilidade que você guarda contra o outro, que não pode nem ver o outro. Se vê na calçada, atravessa a rua para não se encontrar, porque você tem ira contra o outro. Não pode nem ver. Tomara que você nunca tenha sentido isso. Mas se já sentiu, não seja assim. Longe de vós a ira, né? A gritaria. Já viu gritaria? Já fez gritaria? Gritaria. Aquelas explosões de ira, de cólera. E sai gritando e falando. É disso que Paulo está falando aqui. Longe de vós. Que não haja no meio de vocês qualquer gritaria, explosões de cólera. O blasfêmia. Tem blasfêmia aí na sua tradução? A ideia aqui no grego é diferente daquela blasfêmia contra o Espírito Santo. É falar mal dos outros pelas costas. Essa é a ideia. Blasfemar contra o próximo. Falar mal do próximo pelas costas. Pessoa injuriosa, palavras injuriosas ditas contra o outro. Percebe que é santidade prática? Que tem a ver com o meu comportamento, com meus sentimentos no dia a dia, de como eu ando com Jesus ou não, de como eu sou discípulo de Jesus Cristo. Lembra de um passado, ser discípulo de Jesus Cristo e aprender nessas coisas. Longe de vós toda gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. A tradução de vocês provavelmente diz malícia, né? Qualquer malícia. É aquela má vontade intrínseca. Já viu uma pessoa fazendo uma tarefa de má vontade? Né? É bom. Não é bom. É isso que Paulo está dizendo assim. Longe de vocês essa má vontade para viver
com o outro. A ideia no grego traz a ideia de malignidade. Quando Jesus, na oração do Pai Nosso, livra-nos do mal, é a mesma palavra no grego, malignidade. Desejando e tramando mal contra as pessoas. Aquela pessoa maligna mesmo. Eu costumo dizer que a gente, em qualquer grupo de pessoas, sempre tem um que vai se destacar negativamente. Tem um que se destaca positivamente e tem um que se destaca negativamente por causa da sua malícia, da sua maldade intrínseca. Não seja você essa pessoa. E se você for, não diga que é membro da igreja do pastor. Longe de vós toda maldade e malícia, má vontade, malignidade, desejar o mal para o próximo. Longe de vocês. Pelo contrário, seja no versículo 32. Pelo contrário, sejam bondosos, compassivos uns com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoa. Como é que Deus nos perdoa em Cristo? Pagando o preço pelos nossos pecados, apagando a dívida. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Foi assim que Deus em Cristo nos perdoou. Perdoou todos os nossos pecados. Por isso que eu sempre digo, quando eu peco, eu tenho que correr para a cruz de Cristo. Porque lá é o lugar mais pecaminoso da face da terra. Todos os meus pecados, passados, presentes e futuros, estão lá na cruz de Cristo. Corra para a cruz de Cristo. Então, ao contrário, sejam bondosos, úteis, amorosos, compassivos de coração terno. O que mais? Natureza, aquela natureza emocional sendo uma natureza terna. Dá gosto de falar com uma pessoa terna, não é? Era isso que fazia a diferença no ministério de Jesus. Ele era terno, até com os pecadores, até com Nicodemos. Terno, compassivos, de coração terno. Natureza íntima e emocional do ser humano boa, transformada por Jesus Cristo. E perdoar como Deus em Cristo nos perdoa. Vivemos dias difíceis, irmãos. Vivemos dias difíceis. E precisamos aprender a perdoar como Deus em Cristo nos perdoa. Porque fatalmente você vai ser ofendido. Não tenha dúvida. Então tu já tem que ter uma disposição interna para perdoar. Notadamente em casa. Eu já tenho que ter uma disposição interna para perdoar. Que isso é amar. Tem uma disposição interna para conceder o perdão. E sabe uma coisa? Que o perdão faz mais bem para você do que para o outro. O outro às vezes nem sabe que você tem alguma coisa contra ele. Mas você sabe. E você fica remoendo e remoendo como se isso fosse mudar o outro. Está mudando você, destruindo você por dentro. Né? Como se tivesse alguma coisa rodando dentro do seu coração afiada e fica causando ferida cada vez mais. Então perdoar como Deus em Cristo nos perdoa. E é um processo, eu tenho que entrar nesse processo e ter uma disposição mental para perdoar. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, Jesus falou. Perdoou. Perdoar como Deus em Cristo nos perdoa. Amém? Amém. Por isso é santidade prática. Vou voltar. Deixa a mentira, porque somos membros uns dos outros. Fiquem irados e não pequem. Não se ponham só sobre a vossa ira. Aquele que roubava não roube. Trabalhe fazendo com as próprias mãos para ter com que acudir o necessário. Não saia da boca nenhuma palavra suja. Como têm sido as suas palavras? Mas que as nossas palavras transmitam graça aos que ouvem. Como é que as pessoas que me ouvem no dia a dia recebem, ouvem o que eu falo? Transmito graça ou eu transmito condenação, amargura, ressentimento? O que eu transmito nas minhas palavras? O que você transmite quando fala? Transmite graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus com palavras sujas. E longe de vós, não haja no meio de vós amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, mas pelo contrário, sejam bondosos, compassivos de uns para com os outros, perdoando-nos uns aos outros, como também Deus em Cristo. Amém? Amém. Curva a sua cabeça e feche os seus olhos. Sua mente está sendo transformada diariamente? Ou você é discípulo de Jesus Cristo?
que a santidade de Deus esteja na sua vida diariamente de uma forma prática. Que a sua mente seja renovada diariamente pela palavra de Deus. Então peça para Deus isso agora. Para Deus renovar a sua mente para que você tenha uma santidade prática na sua vida. Deus Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. A palavra essa que é viva e eficaz e mais importante do que a espada de 2 gumes. Deus Pai, faça viva essa palavra no coração dos meus irmãos que me ouvem hoje. Que Teu Espírito Santo, Senhor, faça com que esta palavra seja um bálsamo na mente e no coração dos meus irmãos. Na minha mente e no meu coração, Senhor. Que eu seja cada dia limpado pela Tua palavra. Que os irmãos cada dia sejam limpos pela Tua palavra. E que nós possamos amar os nossos irmãos, ser compassivos e perdoar os nossos irmãos, como Deus em Cristo nos perdoou. Então ajuda-nos, Senhor, nos nossos processos de perdão. De modo, Senhor, que nós possamos estar leves na Tua presença. Para a honra e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. 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 Deus nos abençoe em nome de Jesus.